Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero agradecer por cada um que se inscreveu, que deu um like, que compartilhou. Que você seja muito abençoado, muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que cada vez que você compartilha, você também está evangelizando as almas. Você também está levando a palavra de Deus para muita gente. Então continue compartilhando com quem você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Hoje eu tenho um tema para falar com vocês. E o tema é: Deus fala com você. Talvez você pense que Deus não fala mais, mas Deus fala. Deus sempre fala. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A palavra diz que Deus havia falado muitas vezes antigamente e de diversas formas ao povo de Israel através dos profetas. Deus falou de uma maneira com Abraão, Deus falou de uma maneira com Isaac e com Jacó. Deus falou de uma maneira com Moisés, com Josué, com Elias, Ezequiel, Daniel, Amós. Deus falou de muitas maneiras. E com a vinda de Jesus, Deus falou com Israel através do Filho. Mas hoje, Deus continua a falar conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus enviou dos céus sobre a vida de todo aquele que crê. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito Santo sempre nos ensina em tudo. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que Deus fala através da sua palavra. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus fala por meio da palavra. Aleluias. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É através da palavra que nós vemos por onde nós estamos caminhando. A palavra que nos mostra onde tropeçamos, onde devemos vigiar. A palavra é luz para o nosso caminho. O mundo está coberto por trevas, mas a palavra de Deus é luz na nossa vida. Apegue-se à palavra de Deus, leia a palavra de Deus. O mesmo Espírito que revelou a palavra a muitos servos e servas no passado e também nos dias de hoje, é o mesmo Espírito que vai revelar a palavra para você. Creia nisso. Louvado é o nome do Senhor. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim. Só até aqui. O profeta está dizendo: veio a palavra do Senhor a mim. Deus fala pela palavra. Deus envia a sua palavra. Então esteja atento, prestando atenção no que você ouve, nas pregações que você escuta, na Bíblia que você lê. Esteja atento, porque Deus envia a palavra dele ao nosso coração. Amém? Também quero dizer que Deus fala através das coisas que nós vemos. Atos, capítulo 17, versículo 23. Vamos ver. A palavra do Senhor diz assim, Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo estava em Atenas, na Grécia.
E antes dele pregar a palavra, ele começou a observar a cidade e começou a observar os altares gregos naquela época. E um altar chamou a atenção do apóstolo Paulo e nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Não havia nenhuma imagem, só havia escrito ao Deus desconhecido. Ao observar esta inscrição, o próprio Espírito Santo começou a falar ao coração do apóstolo Paulo e deu a ele uma pregação linda, uma pregação abençoada. Alguns acreditaram, outros não. Mas o fato é que ao observar e ler aquela inscrição, Deus já falou com ele. Deus fala com você no seu dia a dia, através de inscrições que você vê em um muro, em um carro, em um caminhão, através de a frase que você ouve de alguém, através de louvores. Deus sempre está falando. Cabe a gente estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E por último, quero dizer que Deus fala principalmente por meio do seu Espírito Santo. Em João 14, vamos lá. João 14, versículo 26, diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo nos lembra de tudo que ouvimos, de tudo que nós lemos na palavra de Deus. Você e eu só precisamos estar atentos, buscando ao Senhor em oração e jejum, consagrando a vida ao Senhor, para poder estar perceptível para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo já foi enviado do céu. Ele está aqui. Ele está aí agora com você que está assistindo esse vídeo. Ele já está, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando ao seu coração nesse momento. Pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é um mestre por excelência. Ele está aí. Creia. Leia a palavra, busque, que Ele vai te ensinar. Ele vai abrir o seu entendimento. Também tem uma palavra que eu separei aqui, que também está em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, estava na igreja em Antioquia. Diz a palavra que eles estavam ali servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus na igreja em Antioquia. Até que chegou o momento em que o Espírito Santo disse na igreja: separa a Barnabé e a Saulo, que depois é conhecido como Paulo, para a obra que eu tenho para a vida deles. Repare que foi o Espírito Santo que ordenou que Paulo e Barnabé fossem enviados para a obra. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala na igreja. O Espírito Santo fala na palavra. O que precisamos hoje em dia é estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós erramos muito por não estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Então esteja atento. Busque o Senhor. Peça para que o Senhor abra o seu entendimento. Abra os teus olhos espirituais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra em nome de Jesus. E saiba, Deus sempre fala. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.